Salve, soberanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Soberania. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast um querido, uma pessoa que transformou a vida dele. O nome dele é MC TX. Ele veio contar a história de vida dele, ele veio compartilhar a história da música, todo o que ele tem como trajetória, e compartilhar com você uma história forte, que eu tenho certeza que vai tocar você também. Então fica com a gente, não perde nem um minutinho desse podcast, porque eu tenho certeza que vai te tocar muito. Sejam todos muito bem-vindos. E seja bem-vindo também. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção, pela equipe maravilhosa, tudo mais que perfeito. Isso daqui é um sonho, como eu estava te falando antes. Espero que todo mundo entenda também que eu criei essa meta, então para mim poder estar aqui hoje é algo muito maravilhoso, é algo muito gratificante. A gente tem que ter essa sabedoria de criar metas, né, no nosso coração, no nosso intuito, entregar para o universo, porque o universo ele sempre vem à prova nossa. Coisa boa, TX. Muito bom te receber aqui, tá tendo uma energia muito leve, é muito bom receber pessoas assim, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Seja Vocês bem-vindo. são maravilhosos. TX, então eu quero que você já comece contando pra gente quem é o TX fora dos palcos. O TX Pessoa. O TX Pessoa, ele é um cara humilde que veio do Rio Grande do Sul. Faz 2 anos que eu tô aqui, né? Eu vim do Rio Grande do Sul buscando uma melhoria de vida. Veio eu e meu irmão. Tive apoio de alguns familiares, né? Que me ajudaram logo na chegada. Logo após eu busquei se profissionalizar, mudar um pouco do que eu era, né? Da essência que eu tinha, tanto em âmbito profissional como pessoa. Sempre buscando uma melhoria. E hoje, atualmente, sou uma pessoa que busca muito a questão de realizar o seu sonho, que entra no âmbito da música, buscando com que as pessoas entendam que a música ela vai muito mais além do ato de cantar. Ela é algo que pode transformar, ela é algo que pode tirar todo o pior momento, de fazer se sentir uma pessoa vista diante ao mundo. Carrego algumas cicatrizes, né, que são minhas tatuagens, não tenho vergonha de falar sobre isso. Falo cicatriz porque é uma forma mais impactante das pessoas entender que a gente não pode se envergonhar do que a gente já foi, mas sim ver isso como um reflexo de algo positivo, sabe? E eu vim pra cá, como eu tava falando, faz 2 anos, então eu criei o meu irmão de 13 anos, que é o José Eduardo, que eu amo muito, quero mandar um beijo pra ele, até acabou me emocionando. Faço tudo por ele, luto por ele. A gente veio pra cá em busca de algo melhor, graças a Deus. Deus tá sendo tão maravilhoso na minha vida que tô conseguindo realizar um sonho. Primeiro podcast de muitos ainda que virão. E hoje eu tô em recuperação, né? Eu acabei tendo algumas lesões diante de um serviço que eu tava fazendo. Então eu tô encostado pelo INSS, faço minha fisioterapia. E nos momentos vagos eu tô sempre buscando estudar, né? Porque a música, ela não é só tu chegar e cantar. É tu saber ter um entendimento sobre aquilo, sabe? É algo que tem que ter responsabilidade, que tem que ter uma conduta, que tem que ter um caráter, né? A gente tem que entender que um artista, ele não vai só cantar. Ele vai criar sua marca para vender a sua imagem. Então não pode estar nas festas, como muitos, né? Alguns exemplos que eu posso citar aqui, tem muitas pessoas no âmbito de Santa Catarina, como no Brasil inteiro, né? Que acabam se deslumbrando com as coisas, sabe? Com o poder do que a música pode te trazer. Mas basicamente é isso. Eu não sei se eu falo muito, fugir. Não, tá tranquilo. Aqui você tá em casa, tá? Tá, desculpa, pessoal. Tranquilo. Mas é isso, sabe? E aí, como eu tava falando, então, o que acontece? Eu tô em busca da minha recuperação, né? Que é a questão ali da fisioterapia e tudo mais. E nesse meio tempo eu tô estudando para cada vez melhorar mais na música. Então, tem a questão do YouTube, que eu aprendi coisas da música que eu não sabia no YouTube, né? O MC TX e o Alcindo, né, que é meu nome, né, meu nome é bem diferente, meu nome é antigo, são tudo a mesma pessoa. Eu acho assim que sim, tem um âmbito tanto profissional, a gente tem que ter essa visão, mas eu prefiro, na minha visão, do que eu busco entregar para as pessoas, né, é que a gente pode ser uma coisa só, sabe? A gente pode ser astronauta, a gente pode dirigir avião, a gente pode dirigir caminhão, a gente pode fazer o que a gente quiser. Às vezes a gente se limita muito diante das coisas, sabe? A gente se limita que a gente não pode fazer tal coisa porque talvez não seja o melhor caminho. Só que se teu coração, ele emana algo, uma certeza que sim, tu deve fazer aquilo, a gente deve seguir o coração, a gente deve escutar ele, porque isso faz total diferença. Seguir o nosso coração e seguir a nossa fé, que é o principal também, nos leva em lugares que, como vocês podem ver, estou diante de um sonho realizado. Legal. Tu me contou, TX, que tu teve um momento de virada na tua vida, né? Tive. Tu passou por um período bem difícil. Bem obscuro da minha vida, assim.
que foi quando, há 3 anos atrás, né, para ser mais objetivo, assim, há 3 anos atrás, eu me encontrei viciado, né, infelizmente, falo isso abertamente, porque eu não me envergonho de quem eu fui, eu vejo isso como um exemplo e força para quem eu quero ser e o que eu busco entregar na música. Então, fui viciado, a minha família, né, o âmbito familiar, pai e mãe, pai alcoólatra, minha mãe também acabou indo pro vício, né, hoje, atualmente, ela vive pelo mundo, né, a gente não tem contato com ela, então é eu e meu irmão, né, tenho pessoas maravilhosas na minha vida, mas essa virada de chave foi quando eu tava no esgoto, eu falo essa forma, eu falo para todo mundo, né, que é uma forma bem impactante, que é para realmente as pessoas pararem e escutarem. Tava no esgoto, eu tinha vícios, né, eu não me alimentava, eu perdi peso, eu fazia faculdade na Federal, então eu acabei trancando a faculdade, isso me deixou muito frustrado, porque eu tranquei minha faculdade para proteger minha família, tanto meu irmão como minha irmãzinha pequena, e graças a Deus eu estava certo, né? Depois de anos a gente descobriu que realmente meu padrasto, que minha mãe acabou casando na época, ele era abusador de criança, então são coisas bem impactantes, bem firmes, sabe, que é nojento, mas Deus me fez tomar as escolhas certas e eu segui meu coração. Então eu estava viciado, estava jogado no esgoto, tinha envolvimento, né, com coisas erradas, não é bonito. Eu tive um momento da minha vida que foi virada de chave, que foi num domingo. Eu orei de quinta a sábado, sem parar, porque eu tava passando fome, passei 2 noites, antes de eu imaginar que eu ia parar aqui em Santa Catarina, passei 2 noites orando. Porque aí a gente tava nessa casa da minha mãe e do meu padrasto, né, e aí acabou que teve uma briga nessa casa, e aí o meu irmãozinho ficou em casa e eu consegui um dinheiro emprestado para comprar um pouco de suprimento para nós poder comer. Então eu saí, nesse meio tempo que eu saí, teve essa discussão, e no retorno para casa à noite eu vi meu irmão no metade do caminho me encontrando a prantos de choro, porque acabaram mandando ele embora. A minha mãe teve a capacidade de mandar meu irmão de 13 anos embora. Então ali eu tive um baque e eu tinha que achar para onde eu iria, o que eu iria fazer, sabe? Porque eu não deixaria ele sozinho. E assim eu comecei a ligar para diversos parentes, né? Meus parentes do sul, para várias pessoas, e só recebia não te não vai ajudar, porque eu paguei o preço das minhas escolhas, então eu estava ali diante daquilo e não temi e nem fugi disso. Eu vivi aquela dor ali até encontrar para onde a gente iria. E aí nesse domingo foi um dia muito especial, um dia chuvoso. Eu e meu irmão, a gente estava nessa casa, que era uma casa bem humilde. Eu lembro que a janela era quebrada, então era inverno, chovia bastante, era muito frio, a gente tinha pouca coberta, a gente dormia no chão, em cima de papelão. E nesse dia eu lembro que eu fiz um propósito com Deus, onde eu pedi para Deus uma oportunidade, onde eu realmente olhei para um lado e para o outro e decidi mudar a minha história. E naquele momento eu senti algo surreal, sabe? Eu até tinha botado um louvor a tocar ali no telefone, e eu senti como se Deus estivesse me abraçando naquele momento. E na segunda-feira eu recebi uma ligação de uma tia minha, que eu sou grato para ela, a ela, né? Por mais que a gente não tenha contato, eu respeito muito isso. Sou muito grato à minha tia, porque ela me ajudou muito. E a gente veio pra cá, sabe? A gente veio pra cá, aí eu vim já com aquela vontade, porque quando a gente chega no zero da nossa vida, a gente não tem dignidade, a gente não consegue nem se olhar no espelho, é algo muito forte. Então a gente acaba se sentindo muito mal. E ali eu decidi mudar tudo, sabe? Aí eu vim pra cá, consegui, né, fazer um curso, me profissionalizei, consegui uma vaga no serviço bom, né, consegui alugar minha casa. Hoje meu irmão ainda, a gente mora no kitnetzinho, então, né, eu canto minha música e tal, né, porque eu sei que um dia vai acontecer e já tá acontecendo. Então a gente sabe, a gente tem que estar sempre persistindo para que as coisas se movimentem. Mas eu acho que o que eu posso deixar para todo mundo, assim, de recado, é a questão que se tu tiver no buraco, se tu tiver no nada, se tu tiver com vergonha de ti, se tu não souber quem tu é, ora, conversa com Deus. Se tu não é religioso, se tu tem a tua fé, só tenha a tua fé. Não existe uma fé certa. Tenha fé em alguma coisa. Acho que a gente sem fé, a gente é vazio. Então a gente não pode viver isso, sabe? A gente tem que se permitir acreditar que realmente as coisas podem mudar. Se não tem fé, acredita no universo, acredita na astronomia, sabe? Acredita em 1000 coisas, 1000 janelas que existem uma possibilidade das coisas melhorar. E foi assim que eu consegui mudar totalmente, sabe? Hoje eu sou uma pessoa sem vícios, uma pessoa que me alimento bem, sabe? Que consigo fazer minha música, que era algo que eu escondi por muito tempo, então a minha mãe não sabia. Eu sempre gostei de cantar, mas eu nunca me permitia isso, né? Eu criei a limitância que todo mundo cria dentro de si.
todo mundo sabe o que quer da sua vida, mas às vezes a gente tem medo de bater de frente com aquilo, ou mostrar para o mundo que a gente quer fazer aquilo dar certo, ou mostrar, não, eu gosto de fazer tal coisa, mas eu sinto vergonha. E isso é algo que acaba muito mais nos prejudicando, sabe? Então a gente tem que ter coragem, a gente não pode desistir, a gente tem que ter muita fé e paciência, porque demanda tempo, não é fácil, é um processo, mas todo processo, ele vem algum resultado, sabe? E tem uma frase que eu quero deixar aqui, que se não aprende no amor, aprende na dor. Infelizmente eu aprendi na dor, e se eu posso hoje deixar de recado para as pessoas, é que se você tem uma mãe, tem um pai, se você tem um pilar, sabe? Valoriza isso, porque faz muita falta para quem não tem. E a gente cresce, sim, a gente vai crescer sem pai ou sem mãe, né? Mas não é a mesma coisa. A nossa falta ela é muito grande. Uma falta que a gente sempre vai carregar. Sim. É uma história muito marcante, mesmo uma história pesada, né? Que você passou com seu irmão, mas a forma que eu vejo, né, que a responsabilidade que você ganhou para cuidar do teu irmão foi o que te impulsionou para mudar a tua vida. Exatamente. Foi ali que eu tive que escolher o que eu fazia da minha vida. Ou eu continuava com aquela miséria, que era o que eu estava vivendo, ou eu teria coragem suficiente de chegar, me olhar no espelho e dizer assim, não, tu não merece isso, por que tu tá vivendo isso? Porque até então sempre fui uma pessoa que sempre estudei, eu fiquei 3 anos no quartel, fiz curso de cabo, era cozinheiro, padeiro e tudo mais, então eu tinha minha essência. Minha essência foi destruída por conta das drogas, por conta, né, da minha mãe também ter a história de vida dela, ela foi adotada, então tem toda uma bagagem dentro disso que deu como consequência ela não saber dar o amor de mãe. Então, assim, eu nunca vou julgar ela, sabe? Nunca vou julgar ela, mas hoje eu tenho a sabedoria de saber que eu também devo me respeitar. Existe uma frase que é honrar pai e mãe, seus dias serão prolongados, mas não adianta só ir até ela isso e não ter aquele retorno dela saber reconhecer isso. Então eu respeito muito as escolhas dela, amo muito ela, sempre vou amar, mas hoje o meu foco principal é meu irmão, que é tudo pra mim. É tudo pra mim mesmo. Ai, que legal, TX. Bom, a gente vai aprendendo com a vida que, independente da escolha que a pessoa faça, né, cada um faz a sua própria escolha, né? A gente tem que se responsabilizar pela nossa, né? Isso é verdade. E que, graças a Deus, que bom que você conseguiu fazer essa virada, né? Essa virada, é isso. Conseguiu concluir essa virada e transformar de vez a tua vida, que se não fosse essa virada por você, então que seria pelo seu irmão. Pelo meu irmão. Pelo meu E irmão. que bom que eu conseguiu alcançar os dois. Exatamente. Eu consegui amadurecer muito esse meio tempo, até agora no momento com a questão da dor, né? Que eu tô com 6 lesões na coluna, então é algo bem complicado, sinto bastante dor e tal. E ele vem me cuidando, não só ele, né? Também tem minha namorada, que é, vou falar o nome dela, né? Eu sou bobo, né? Que é a Laura Farias, a minha preta. Ela tá sempre comigo, ela é um anjo que surgiu na minha vida. Ela chegou no meu pior momento. Olha. Se hoje eu canto música é porque ela não deixou de desistir, sabe? Ela escutou minha música, as primeiras músicas que eu fazia em casa, escondido, porque eu me escondi escrevendo música durante 2 anos, né? Olha. Então, a virada de chave é recente, faz 4 para 5 meses que eu tenho músicas postadas no meu Instagram ali, né? Que também é graças ao PG, que é meu empresário, é a pessoa que tá acreditando em mim, que tá sempre no meu lado ali. Então, ela teve um papel muito importante, né, é fundamental. Quando a gente tem uma mulher que é forte, de fibra no nosso lado, o homem automaticamente se torna uma pessoa de fibra e caráter. Então, se eu sou um pouco do que eu sou, graças às pessoas que estão à minha volta. Se apoiam, né? Exatamente. Coisa legal. Beijão pra Laura, né? Um beijão pra minha preta. Ô, Laura, um beijão pra você aí, ó. É incrível, Muito bem, isso aí mesmo. Que coisa boa, né? Você conseguiu estruturar a tua vida, você tá iniciando a tua própria família, né? Através de uma mudança, de um posicionamento. Né? Exatamente. Foi isso que fez a mudança total, sabe? Eu aceitar que sim, tava vivendo uma realidade que não era bacana, mas eu aceitar que aquilo não tava bacana, eu não me cobrar e não ficar como é que é a palavra? Não vibrando na culpa, exatamente, né? não vibrando nessa culpa, né? Evitar essa visão, porque eu sou a pior pessoa do mundo, não. É entender que passou, sabe? Eu não posso mudar o que aconteceu ontem, mas eu posso mudar a partir de hoje. Então, todo dia é um recomeço. Todo dia a gente tem um recomeço, a chance de recomeçar algo.
Se a gente tem um projeto, não deu certo hoje, amanhã tenta de novo. Mas não deu amanhã, tenta de novo. Todo dia a gente formata e começa de novo. Uma oportunidade de fazer com que tudo seja diferente. A gente sempre tem a escolha, ou a gente se vitimiza, Exato. ou a gente assume a soberania da própria vida, né? Esse é o nosso logo, né? Entendeu? Porque a ideia é bem essa mesmo, a gente assumir a responsabilidade, porque os nossos BOs não adianta, é a gente que tem que resolver, não tem pra onde correr, né? Isso é verdade. E TX, qual é a mensagem que você quer passar com a tua música? O que você quer que as pessoas que escutam a tua música sintam? Eu quero que as pessoas que estão escutando minha música, elas entendam que o MC TX, primeiramente, ele não é uma pessoa sozinha, ele é uma pessoa que... Cada pessoa que passou nessa trajetória que eu ainda estou escrevendo, que é uma história, então são cada capítulo que eu escrevo, tem sempre alguém que está junto, sabe? Assim como você, assim como a sua equipe também, são pessoas que estão fazendo parte dessa história. Então o MC TX, ele é uma família. Esse é o resumo que eu busco, a imagem que eu busco trazer para as pessoas, que é uma família de alguém que foi excluído, né, diante ao mundo, onde não tinha uma visão, as pessoas não tinham uma visão boa, né, familiares, amigos, pessoas que eram próximas de mim na fase que eu era uma pessoa normal, vamos dizer assim, né, que eu tinha uma rotina, que eu tinha metas e tudo mais. Então, hoje, o que eu mais busco é que as pessoas entendam que cada música que eu for lançar, cada música que eu for trazer com uma identidade de alguma mensagem, alguma coisa do tipo, é para justamente tocar no coração e transformar, ou trazer a coragem que falta, ou mostrar que é capaz, sabe? O que eu mais busco é mostrar que é capaz. Eu saí do lixão, eu saí do esgoto. Se eu tô conseguindo, por que as pessoas que estão ali e que têm oportunidade não podem fazer diferente, sabe? Todo mundo tem esse direito. Então o MC TX deixa esse recado, todo mundo tem o direito de fazer diferente. Todo mundo é igual, não importa a cor, raça, gênero, todo mundo é igual. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo ser humano tem a chance de mudar, sabe? Às vezes as pessoas julgam muito quem é viciado, quem é envolvido, que... mas não é uma pessoa bacana e tal. Tem uma visão das pessoas de fora, que às vezes nem convivem, nem sabem o peso da história dessa pessoa, por que ela parou ali, quais foram as situações que fizeram com que ela vivesse aquela realidade. Mas tudo tem uma história, tudo tem um porquê, sabe? Então as pessoas serem um pouco mais... ter um pouco mais de humanidade, sabe? De humanismo, de entender que todo mundo é igual, que todo mundo vai errar, sabe? Às vezes tu erra no dia a dia, no comum, porque que uma pessoa que erra numa escolha que sim, tem o peso, mas isso não te faz menos pessoa, sabe? Então é isso que o TX busca. O TX busca salvar várias almas, esse é meu legado. Eu sei que Deus me deu esse processo, eu vivo por isso, sabe? Mostrar que todo mundo pode conseguir, sabe? Todo mundo pode sair da mesma situação que eu saí, pode se erguer, sabe? Eu quero chegar num nível da minha vida, da minha carreira, que eu vou conseguir ajudar as pessoas de outras formas. Hoje o que eu posso oferecer é uma música que vai abraçar elas no coração, que é o que eu busco. Legal. E você está participando de um projeto novo também, né? De um projeto, de uma seleção do DJ Triquipá, né, da Teto Pretos. Até eu gostaria de falar sobre isso. Eles são pessoas muito importantes na minha carreira, porque a gente não pode também ser... Só vou dar uma limpadinha aqui, tá? Eu me emocionei, desculpa, pessoal. Voltando. Eu gostaria de falar da Teto Preto, né, que é do DJ Triquipá, DJ Nahu, que é um estúdio muito bom, um estúdio muito bem estruturado, com pessoas que sabem o que elas estão fazendo, né? Diversos artistas frequentam ali, Boladinho, MC Rick, Menocá, então eles têm uma estrutura muito ampla a nível nacional. E eu gostaria de dizer que... Eu tô processando aqui, desculpa, pessoal. Eu gostaria de agradecer eles imensamente, porque a gente tem que querer escutar. Um bom artista, ele não vai ter só o seu pensamento, a sua ideologia. Eu acho que o bom artista, ele tem que entender que ele tem que estar aberto a escutar e querer aprender. Eu tive diversas pessoas ao longo da minha trajetória, que chegaram em mim e disseram assim, poxa, tua música tá boa, mas tu tem que melhorar a voz aqui. Mas a tua música tá boa, mas tu pode mudar uma palavra aqui. É o querer escutar. Para ser bom em algo, tem que querer aprender. Ninguém é bom do dia pra noite. A gente só vai ser bom em algo quando a gente persiste e quer aprender. Então são pessoas muito importantes, DJ Triquipá, DJ Gabriel do PF também, o LD, o KVNS, são pessoas ali que estão ali naquela estrutura, que eles nos abraçam e nos ensinam e dão nos direcionamento, sabe? Também tem
o DJ Nahu, que é super conhecido em Florianópolis, né, que ele é uma pessoa também ali que faz parte dessa estrutura. Então eu sou muito grato pela oportunidade que eles estão me dando. Foi uma seleção que eles fizeram, né, diante das redes sociais do Instagram, onde eles selecionaram 10 artistas, né, desses 10 artistas vai ter um processo de 3 meses, nesse processo eles vão avaliando, né, e acredito que depois, né, que sair ali quem se qualificou, eles vão fazer outro processo. Então é uma oportunidade muito boa. Eu participei de uma seleção com diversos artistas, pessoas que já são consolidadas na música aqui há um bom tempo, graças a Deus fui selecionado. E basicamente é isso. Se eu cheguei ali é por causa do meu esforço, por causa da minha humildade, não sou melhor que ninguém, sabe? Não quero ser melhor que ninguém. Se eu sou quem eu sou é porque eu escuto. Se eu sou quem eu sou é porque eu sei de onde eu vim. E eu jamais vou esquecer. Eu acho que as pessoas esquecem muito de onde elas vieram. Elas esquecem muito da história às vezes, sabe? Porque a música ela deslumbra. As pessoas acham que não. Mas a música deslumbra em 3 pontos. Festa, mulheres, né? E o dinheiro. E isso a gente vê diversos artistas renomados, estourados nacionalmente, que eles tendem a vender uma imagem e as pessoas que são fã ainda acham bonito, né? Que isso é uma visão que eu tenho, não tô julgando ninguém, mas que a vida é putaria, algazarra, né? Então, basicamente é isso, sabe? E aí eu perdi a linha. Não, mas ficou claro, deu pra entender. Deu pra entender? Uhum, tranquilo. Top. Então, ó, você que está aí em casa, de repente, enfrentando alguma situação de vício, de repente você tem um familiar também que passa por alguma situação parecida, você pode pensar, você pode usar como referência a história do TX, que se a gente acredita de verdade, se a gente decide pela gente mesmo causar uma mudança, uma transformação, uma escolha, a gente consegue mudar a vida da gente, desde que a gente escolha e se posicione, né? Escolhendo um caminho diferente, então você consegue fazer essa transformação. Não desista de você mesmo, se você tem o sonho de, seja qual for, de ser um cantor, de ser dançarino, de sei lá, que seja o que for, de ser astronauta. Exatamente. Você não desista dos teus sonhos, não desista de quem você é de fato. Né? Aqui a gente tem a história do TX como um exemplo, como uma referência. Uma referência, exatamente. A gente não pode se limitar às coisas, a gente tem que acreditar no nosso interior. O que tu sente, o que te faz feliz, sabe? Sempre correr pelo que nos faz feliz, sabe? Até aquele sentimento que tu sente no fundo ali, que faz com que tu entenda que, mas eu me sinto bem, eu me imagino trabalhando e vivendo daquilo. É essa certeza que te faz diferente. E é por isso que a gente deve lutar. Exatamente. O que eu quero, né? O que eu quero da vida. O que eu busco, o que eu quero, o que eu quero fazer para que essa situação mude, para que isso se transforme, sabe? Então a gente tem que ter esse ponto de vista bem alinhado para que o resto parta, porque a mudança ela vai partir de dentro de nós, ela não vai partir do exterior, só vai mudar o exterior quando a gente mudar o nosso interior. Exatamente. Então a gente tem que ter essa sabedoria, essa maturidade de entender que tudo é um processo na nossa vida e que se não aprende no amor, aprende na dor, e a dor não é legal, não desejo pra ninguém, não desejo essa situação, passei fome, passei humilhação, não tô me vitimizando por isso, muito pelo contrário, me sinto uma pessoa muito forte, sabe, por isso que eu corro atrás, por isso que eu passei por cima da minha vergonha de cantar, porque durante 2 anos eu me escondia, né, durante 2 anos eu usava um aplicativo no telefone, cantava em casa, e deixava 7 chaves, ninguém sabia. Aí que entra minha namorada, que eu peguei e mostrei pra ela disse, não, peraí, pô, tu tem um dom, sabe? E ela me incentivou. Teve momentos que eu pensei em parar, sim, é normal, é do processo. Todo mundo que tá fazendo algo que a gente enfrenta desafios, que nem eu, era a vergonha. Então me pegava muito isso, a vergonha. Chegava no estúdio ali com o Trick Paus, ele sempre tratando a gente muito bem, mas a atenção do iniciante é o quê? Tu tá num ambiente onde as pessoas que estão ali já estão há anos, então tu tá recém-iniciando, então a gente fica acanhado, às vezes de cantar, às vezes de expressar um pensamento e tudo mais, só que a vida ela é muito mais que isso, né, então a gente não pode deixar que o nosso medo seja maior que nós. A gente tem que ser maior que o nosso próprio medo. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente é capaz, que a gente é grande diante do desafio. O desafio sim existe, sempre vai existir. A gente não tem um controle sobre a nossa vida, a gente nunca vai ter esse controle sobre a nossa vida, mas a gente pode ter um pouco mais de paciência e sabedoria de que, se eu tô fazendo tudo certo, automaticamente o resultado pode demorar, mas vai vir um resultado correto. Um passinho de cada vez. Um passo de cada vez, é uma escada, né? Tranquilo. Tijolinho por tijolinho. Exatamente. Não adianta a gente querer criar tudo no mesmo minuto. Isso é verdade. Né? O negócio é exatamente como você falou, estuda,
Estudar, vai atrás, buscar entender, movimenta. exato, escutar o próximo, que nem ali, eu só melhorei hoje, o nível que estava inicialmente das minhas músicas para agora, é porque todo momento que eu ia lá no estúdio com o Trick Pau, com os outros DJs ali, eu chegava, o que tu acha? O que dá pra melhorar? Não, melhor aqui, melhor ali, sabe? Então foi isso que fez com que eu afunilasse e entendesse, não, pra mim fazer algo bom, vai existir sim um processo, e esse processo tem que ser respeitado. Sim. Porque é um trabalho, não é uma brincadeira. Então, se eu quero atingir um grande número de ouvintes, eu devo ter essa doutrina de que, não, eu tenho que levar super a sério, Sim. sabe? Se é meu sonho, se é o que eu busco, eu tenho que levar super a sério, eu tenho que ter disciplina, doutrina, tenho que entender o processo e respeitar todo o contexto que existe. Quando foi essa mudança de mentalidade, quando você precisou fazer essa virada? Teve né, tu contou antes ali que teve um momento com teu irmão Sim. e tal, mas quando você precisou mudar a sua mentalidade, que quando você estava né, ali no Sim. processo, ali, durante o processo, o vício ele rouba a dignidade da gente, a gente não consegue olhar para a vida com uma mentalidade saudável, né? O vício, ele veio, e eu até acho bacana a gente falar sobre isso, porque, assim, a droga em si, ela vem e ela supre a falta e a necessidade de algo. Uhum. Quem usa, entende. Eu posso falar porque eu usei. Uhum. Então, ela vai te abraçar. Se tu tá mal, se tu tá triste, ela vem, ela te abraça. Uhum. É como se tu tivesse ali e aquilo ali tivesse te entendendo. Uhum. E automaticamente tu entra nesse limbo. E esse limbo, ele se torna infinito. Porque a todo momento que tu se sentir angustiado, tu vai buscar a cura disso. E a cura disso é a droga. Só que a droga ela é uma coisa que ela te mata aos poucos. Ela te deixa definhando. Como é que é a palavra? Definhando. Definhando, isso. Uhum. A droga deixa a gente definhando. Então, automaticamente, a gente não se observa. A gente não consegue se ver mais. Então, às vezes tu fica 3, 4 dias sem dormir, ou às vezes tu fica sem tomar banho, às vezes tu fica sem comer, e às vezes tu fica sem entender o que tá acontecendo. Uma e aí, prisão, quando vê, né? é uma prisão, tu fica preto, tu fica refém da própria droga. Então é algo que ela vem e ela te destrói, ela te muda totalmente, sabe? Quem passa por isso entende que muda, sabe? Só que às vezes a gente só quer ser abraçado. Então é complicado porque é uma questão de doutrina, de criação, então o pessoal que é mais antigo não entende, só julga, o pessoal que é novo acha bonito, então automaticamente hoje essa questão da juventude, tanto de quem não é jovem, né, e que acaba caindo nas drogas é justamente isso. É porque está sendo naturalizado algo que não é benéfico. A droga, ela não vem para ajudar, ela não vem para suprir, ela vem para destruir. Eu tinha uma família onde era eu, minha mãe e minha irmã, a gente tinha uma casa mobiliada, eu fazia faculdade, a minha mãe trabalhava, né, meu irmão também tinha escola, tinha projeto e tudo mais, e tudo se destruiu. Quando ela entra, ela não avisa, ela não faz barulho. Mas quando ela quer destruir, é questão de 2, de 3 dias e tudo acaba, sabe? Então, eu desejo para todo mundo que está passando por essa dificuldade que não se culpe, não se cobre e que entenda que se eu tô aqui nessa mesa conversando com você, com a sua equipe, realizando o meu sonho, que era um projeto desse ano, com 4 meses a recém começando na música, é porque a mudança ela tem que partir primeiramente de você. É entender que você não é um monstro, que você não é alienígena, né? Tá brincando? Você não é diferente. Você é só uma pessoa que precisa de carinho e cuidado. Então, para poder sair disso, eu tive que cuidar muito de mim. Então, eu tive que cuidar muito do meu emocional. Eu tive que aprender a me abraçar. E entender que eu não preciso do abraço da minha mãe, eu não preciso do abraço do meu pai, eu não preciso do abraço de ninguém. Eu preciso ter a minha fé comigo potencializada e eu me abraçar para que as coisas automaticamente ao meu redor comecem a mudar, sabe? Essa transformação, esse limbo indo embora. Então, foi muito difícil, isso eu destaco, tá? Muito difícil, eu acho que os 2 primeiros meses foi uma loucura, porque a droga é exatamente isso. É difícil de vencer, né? Mas se tem sabedoria e tem disciplina, não é impossível, sabe? Eu conheci pessoas que também me motivaram a fazer essa mudança. Um amigo meu, Rafael, lá de Santa Maria, ele foi usuário de crack, de drogas mais pesadas, e ele saiu. Ele saiu, foi pra igreja, né? Ele buscou a fé dele. Por isso que eu digo, não precisa estar numa igreja, não precisa ter só uma fé estipulada, não. Mas tem que ter fé em algo. Tenha fé em qualquer coisa, sabe? Espiritualidade, a espiritualidade, né? Não religião. Exatamente, a espiritualidade. Tem que ter a espiritualidade muito bem definida para com que as coisas à volta consigam andar um pouco melhor. Isso aí, TX, foi uma maravilha conversar com você. Eu que agradeço todo mundo.
Obrigada. De coração mesmo. De coração também te agradeço. Obrigada por compartilhar com a gente a tua história, a tua trajetória. Tá? Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. Tá? Tu cresça muito, tu alcance muitas vidas. Se Deus Que a tua quiser. história alcance também as pessoas que estão passando por esse tipo de situação, famílias, né? Porque a gente sabe Sim. que quando um vício entra na vida de uma pessoa, não é só uma pessoa atingida, né? Alcança a família inteira. A família toda. Todo mundo sofre. Então, que a gente consiga levar essa mensagem para muitas pessoas. Pra cada E coração. você que está aí assistindo a gente, compartilha essa história, compartilha este vídeo, porque a gente sabe que nós somos seres humanos, a gente está aqui para crescer mesmo, para evoluir como espírito, Exatamente. né? E a gente precisa se ajudar, a estender a mão um para o Exato, outro, mas se também abraçar. se ajudar. Exatamente, se Esse ajudar. foi a tua virada, não é, Essa foi a minha TX? virada, é aprender a se abraçar, aprender a se respeitar, que tudo vai melhorando. Obrigada, viu, TX? Eu que agradeço de coração. Deus te abençoe muito, muito a todos obrigada. nós. TX, passa os teus contatos aqui pra gente, Claro. tuas redes sociais, pra nossa galera aí te acompanhar também. Pra quem quiser me acompanhar no Instagram, MCTX Original, já vai aparecer ali a minha foto, tá? Também meu número para contato, caso queiram, né, me dê a oportunidade, né, para poder fazer algum show, alguma coisa do tipo, que nós estamos à disposição, é 55981-289258, né, que é meu número de contato pessoal. É só entrar em contato ali que a gente vai dar a melhor atenção possível. Muito obrigada. Eu que agradeço. E muito obrigada, PG, por mandar seu amigo aqui pra gente, o seu Exatamente. Pupilo, né? Que Deus abençoe Meu muito também. que tá no meu coração, ele sabe disso. Empresário queridão, que Deus abençoe, Oh, tá? Deus abençoe muito a vida de vocês, esse projeto bacana, lindo que você tá participando também. Sim, vai dar tudo Tá? certo, se Deus Já quiser. deu, já, Eu né? vou retornar aqui ainda contando mais novidades. Exatamente. E vai ser sempre bem-vindo, tá Eu bom? que agradeço. Muito obrigada. E obrigada a você aí de casa. Até o próximo vídeo.